Olá, bem-vindo ao 10º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Eu sou o Paulo Faustino, da Escola Dinheiro. Eu sou o Miguel Lucas, da Escola de Psicologia. E hoje vamos falar sobre rotinas de criação e atualização de blogs. Tanto eu como tu lideramos cada um o seu respectivo blog. Eu faço isto há um pouco mais de tempo que tu, mas as mesmas rotinas que eu tenho são provavelmente as mesmas que tu tens. Obviamente existe uma adaptação, né? Cada autor vê as coisas e filtra as coisas de uma forma... Os conteúdos são diferentes, há especificidades diferentes. Exatamente. Basicamente. E nós vamos abordar aqui sensivelmente 10, 11 tópicos que são importantes para quem trabalha com blogs e pretende, logicamente, criar boas rotinas de atualização para o seu blog. Nós vamos começar com o primeiro aspecto, que é a criação do conteúdo. A criação é a parte mais complicada e é a parte mais complicada, mais difícil. Ser criativo, produzir conteúdo que não exista. O que é que tu consideras fundamental ao nível da criação de conteúdo? Do teu ponto de vista e com a experiência que tu tens da Escola de Psicologia? Paulo, o que eu considero mais importante e que me dá mais trabalho e me ocupa mais a minha atenção e eventualmente a minha preocupação tem a ver com o caráter prático daquilo que eu pretendo transmitir. Ou seja, eu tento filtrar de uma forma mais afunilada possível tudo aquilo que possa ensinar de forma prática e simples e que eventualmente eu tenha a percepção que a pessoa com alguma facilidade entende o que eu escrevo, entende o que eu transmito e consiga aplicar no seu dia-a-dia, nos seus objetivos, nas suas dificuldades, naquilo que pretende implementar ou pretende mudar. Essa é sempre uma preocupação base. Portanto, dentro de todo o conteúdo que eu tenho e que eu leio e que eu filtro, tento sempre ter esse objetivo. Como é que a pessoa que vai ler ou que vai usar consegue ter sucesso com aquilo que eu transmito. Basicamente essa é a preocupação. A tal questão da praticidade, né? Se for prático e se for educacional, e este é um dos aspectos que nós estamos constantemente a batalhar e a referir, não só nos nossos vídeos das escolas de TV, mas também nos vídeos que nós fazemos isoladamente para cada um dos blogs, os conteúdos que nós escrevemos. É um dos aspectos que eu pessoalmente falo muitas vezes na Escola de Dinheiro, que é a questão prática. O conteúdo é bom não só quando é teórico, mas principalmente quando é prático, quando o usuário consegue levar aquilo para casa, aplicar ou replicar esse conteúdo e atingir um determinado objetivo, seja ele qual for. Claro, ainda que os nossos blogs tenham um caráter informativo, nós não produzimos propriamente informações constantes a toda a hora, seja dos acontecimentos do dia-a-dia ou que passam no mundo. Não é propriamente esse tipo de informação. Não falamos sobre notícias, nem conteúdos. Elas, na verdade, podem estar contidas em algum artigo, em algum conteúdo, mas não é esse o nosso objetivo. Eu vejo alguns blogs, mesmo na área de concorrentes connosco ou similares, não é? Que às vezes pretendem passar a informação até pode ao início ser curiosa e prender a atenção do leitor, mas depois eu percebo que na verdade o leitor não conseguirá fazer nada com aquilo. É mais uma informação que amanhã a memória se encarrega de fazer esquecer, não é? Exatamente. Não é esse o nosso objetivo. Ao nível da criação, nós temos também outros aspectos um pouco mais técnicos relacionados com a estruturação do próprio conteúdo. Há uma série de questões que eu também já abordei na Escola de Dinheiro relacionados com a forma como se produz o texto. Exato. Partir o texto em pequenos blocos, utilizar subtítulos, utilizar listas, pontos. Isso é importante. Eu penso que esse é um fator muito diferenciador que marca o estilo de todas as escolas que estão incluídas portanto, nas escolas futuras. É um estilo muito característico. Tu e eu passamos muitos conteúdos pelos olhos, não é? Lemos muitos blogs concorrentes e na verdade nós temos um estilo muito peculiar e seguimos à risca isso que estavas a dizer. Portanto, uma introdução
que normalmente resume praticamente aquilo que a pessoa vai encontrar ao longo do conteúdo, descrito ao longo do conteúdo, não é? E depois dos vários tópicos, com vários pontos, com várias dicas, várias soluções para os problemas. Portanto, normalmente destacamos também algumas frases, algumas ideias, outros conteúdos, fazemos ligações para outros blogs também. E este aspecto de partir um conteúdo em vários subtítulos, em pontos, em listas, etc., é fundamental, porque hoje em dia as pessoas não têm tempo para ler artigos grandes, e então elas vão ler na diagonal, mas elas só vão conseguir ler na diagonal se nós colocarmos o conteúdo de uma forma prática e acessível, que dê tanto para ler desde o princípio ao fim, como para ler na diagonal através dos tópicos, das ideias-chave, os negritos, todos esses aspectos que são fundamentais para quem produz conteúdo. E, logicamente, hoje em dia já não faz tanto sentido escrever aqueles posts sem qualquer quebra de parágrafo, textos grandes, torna-se monótono, é denso, e hoje em dia cativar um usuário para ler um determinado conteúdo é fundamental. O segundo aspecto que temos aqui tem a ver também com a criatividade, mas com um aspecto muito importante e que afeta praticamente todos os blogueiros em determinadas fases do seu processo de criação, que é a falta de ideias. Ao longo do tempo e à medida que se vai produzindo conteúdo atrás de conteúdo, vai-se chegar a um ponto em que a falta de ideias vai aparecer. É natural, é inevitável, acontece com todos. É uma das barreiras que praticamente todas as pessoas que atualizam diariamente os seus blogs se vão deparar em determinada altura da vida do blog, não é? Penso que isso é uma barreira que todos nós enfrentamos e que temos que arranjar estratégias úteis e práticas que depois permitam desbloquear essa situação. Eu pessoalmente recomendo algumas que não têm muito a ver com o trabalhar ou com o dia a dia, mas sim com o sair da zona de conforto. E isto é uma coisa que tu sabes melhor do que ninguém, que é o sair com os amigos, ir correr, praticar exercício físico, todas aquelas rotinas todas aquelas práticas que quebram a rotina, que são boas para limpar a mente e que ajudam depois no processo criativo. Sim, sem dúvida. É importante sairmos da rotina. A rotina diária, a monotonia, o estar sempre... A rotina quebra um pouco a criatividade, não é? Fecha a criatividade naquilo e o processo é sempre o mesmo. Pois, porque tu passas a estar muito adaptado ao teu próprio estilo. Ficas tão confortável. Ficas formatado. Confortável que corres o risco de fazer mais do mesmo, não é? Exatamente. Eu passo por isso em muitas circunstâncias. Tenho semanas que consigo escrever muito, que as coisas me fluem com muita facilidade e naturalmente. E passado um processo criativo muito intenso, há uma quebra drástica. Quebra de energia, quebra de ideias, quebra de produtividade e nós temos realmente que recuperar essas energias fora do ambiente em que elas foram retiradas, não é? E que Exatamente. Realmente acontece assim. Portanto, nós precisamos sempre de renovar, não numa forma de ir procurar o que é que eu vou escrever, não é nesse sentido, não é? O que é que eu agora vou fazer a seguir, mas sim, como tu disseste muito bem, libertar um pouco a mente, limpar a mente, criar outras atividades e outras rotinas, porque depois essas ideias vão surgir naturalmente e com uma força muito intensa. E há um aspecto que também é importante, que é, e isto pode passar por duas soluções, basicamente, que é ou ter um bloco de notas, um Moleskine ou um outro bloco de notas qualquer, ou ter uma conta no Evernote online, onde se possa colocar as ideias. O que é que acontece muitas vezes? E acontece muito comigo, como acontece contigo e com praticamente todos os blogueiros, que é, em determinados momentos do nosso dia-a-dia, ou quando vamos para o duche, ou quando vamos para a cama, temos uma boa ideia e dizemos para nós próprios: eu de certeza absoluta que não me vou esquecer disto. Porque esta ideia é muito boa e eu nunca mais me vou esquecer disto. E no dia a seguir... Esqueceste da ideia. E isto é... Porque tu tiveste um insight, tiveste um momento criativo em que juntaste muitos pontos e surgiu tipo uma imagem, não é? E realmente tens que apontar, tens que registar. Mas esse é o benefício de vez em quando, portanto, nós descansarmos. De
de vez em quando, nós aliarmos um pouco do trabalho, porque os momentos criativos acontecem exatamente vindos do nada. Portanto, há um surgimento de um conjunto de ideias que se agregam e surge uma ideia extraordinária. E então isso é realmente importante, nós sairmos da nossa rotina, sairmos da nossa zona de conforto, sairmos dos nossos hábitos comuns. E isso é um dos aspectos que eu e tu, pessoalmente, também já falámos várias vezes, que é esta tarefa de escrever todos os dias, de viver dos blogs, ser profissional e levar as coisas de uma forma profissional, é desgastante. E é um processo muito criativo, que puxa, logicamente, muito pela parte criativa do nosso cérebro, é um desgaste grande, e eu já te confessei isto, e tu partilhas mais ou menos da mesma experiência, que é, o ideal é, por cada trimestre, fazer uma pausa de pelo menos uma semana. Sim, viajar, aproveitar aquela semana para precisamente não trabalhar, não viver o processo criativo, desligar completamente, recuperar e quando voltar com vontade de criar. Sim. Por mais trabalho que se tenha, por mais coisas que possas ter atrasadas ou que na tua mente soa um alarme, tens que fazer, já devias ter feito, é quando nós realmente estamos a correr o risco de as nossas ideias caírem por terra e andarmos ali a quebrar uma barreira constante e não a conseguimos, na verdade, quebrar. Portanto, é a altura de fazer uma pausa, abandonar o trabalho quase por completo, esquecer um pouco... Tratar apenas das rotinas administrativas, que são importantes, os e-mails, aquelas coisas mais importantes, Exato. Deixar o processo criativo um pouco de lado, descansar o cérebro e então voltar à carga. Sim. Se não corremos o risco de fazer igual, continuar a fazer as mesmas coisas e naturalmente os leitores, os usuários vão sentir isso e vão perceber isso. Não é? Normalmente aí paramos com a estagnação, Paulo, e é preciso ter cuidado, alertar as pessoas para isso. Não é? Sim, a estagnação é importante ao nível do conteúdo, principalmente ao nível do conteúdo. Ou seja, quando o leitor chega ao blog e diz para ele isto é mais do mesmo, porque eu já li 20 ou 30 conteúdos que diziam isto de uma ou outra forma, Exato. Alguma coisa está mal. Eu penso, a nível pessoal, que o próprio autor sente isso. Quando ele está a produzir, ele sente, ok, eu já falei sobre isto, mas tenho que fazer, não é? E depois isto faz-me lembrar aquele cartoon do Pro Blogger, que era o indivíduo dizia tenho que escrever todos os dias, porque todos os dias os meus leitores estão à espera de um artigo bombástico. E depois o colega perguntava-lhe, então, mas tu não te importas de desiludir os teus leitores todos os dias? Ou seja, ele vivia aquilo como se fosse uma obrigação, quando na verdade não é. Mesmo quando se trabalha de forma profissional com blogs, existe obviamente uma exigência maior, não só dos leitores, como também do próprio autor. É importante ter em consideração que não existem regras. As regras somos nós que as fazemos, os hábitos somos nós que os criamos, e se tiver que existir uma quebra, essa quebra vai ser saudável, tanto para quem escreve como para quem lê. Exatamente. Sim, sem dúvida. Outro aspecto que aqui temos é onde procurar inspiração. E este aspecto é complicado, porque quando se trabalha com determinados standards, por vezes é difícil encontrar conteúdo que acompanhe o processo ou que de certa forma nos sirva como inspiração em determinadas áreas. Eu pessoalmente leio muitos blogs, a grande maioria deles fora da minha área, blogs um pouco mais abstratos, que falam sobre marketing, social media, que falam sobre uma série de coisas, porque muitas dessas ideias são aproveitáveis para eu aplicar em outros conceitos, como a rentabilização de sites, blogs, etc. O que é que tu tens a dizer sobre este aspecto? Eu partilho um pouco da tua opinião, se bem que a minha área é um pouco mais específica e mais técnica. De qualquer forma, eu também sigo muitos blogs na área, nomeadamente os em inglês, que é onde há mais conteúdos. Também estou sempre a adquirir livros na área, mais técnicos, mas depois também tenho alguns blogs um pouco mais generalistas, que vão ao encontro daquilo que as pessoas gostam, daquilo que preocupa as pessoas, das suas dificuldades, as dificuldades do dia-a-dia, que não se encaixem propriamente portanto, numa desordem, num transtorno ou num problema psicológico. Não tem a ver concretamente com isso, tem a ver com pequenas situações que as pessoas se deparam no seu dia-a-dia,
coisas que as pessoas desejavam e não conseguem atingir, não é? E, na verdade, isso permite-me perceber aquilo que preocupa e aquilo que os leitores mais pretendem ver e esse aspecto no blog ou ver escrito. E depois daí, desculpa Paulo, o que é que acontece? Eu tento colocar esses conteúdos numa perspectiva psicológica. Breve, simples, sintética, mas sempre dando um parecer mais técnico para a pessoa ter um pouco mais de fundamento e perceber que se fizer daquela forma tem frutos, porque muitos outros já fizeram e está minimamente comprovado daquela forma que tem. E esse aspecto é interessante, que é, e é um dos aspectos onde eu penso que muita gente, ou muito blogueiro falha, que é na análise concorrencial. Por vezes o ler um blog concorrente, ou ir a um fórum de discussão, ou uma coisa qualquer, serve essencialmente para perceber quais é que são os problemas que as pessoas têm. Exato. Quais é que são as dúvidas que elas têm, quais é que são as soluções que elas procuram para elas. E isso é importante, receber o feedback, porque é impossível encontrar tudo isso sem, logicamente, alargar o espectro, sair do nosso blog e irmos à procura de outros blogs, fóruns de discussão, etc., para perceber quais é que são as necessidades das pessoas e então produzirmos conteúdo que solucione esses problemas. Exato. E aquilo que eu também me deparo é que temos que fazer uma distinção entre realmente aquilo que à partida um usuário ou um leitor de um conteúdo poderia dizer isto está extremamente bem escrito, não é? E há uma diferença entre estar extremamente bem escrito, estar eloquente, ter uma lógica terrível, mas a pessoa não consegue fazer aquilo. Sim, não é prático. Pronto, se não é prático, temos que perceber que mais tarde ou mais cedo nós vamos ter um retorno negativo. Existem dois aspectos aí, que é ou o conteúdo não é prático ou é tão complexo que o usuário desiste. Ou seja, eu não vou conseguir fazer isto porque isto é enorme, eu jamais vou conseguir pôr isto em prática, isto são muitos passos, é muita informação. Ou seja, é necessário existir um equilíbrio. Sim. Eu procuro isso e eu lido com situações do género, Paulo. Eu faço poucas referências bibliográficas nos meus artigos, pontualmente referencio alguns autores e algumas ideias que eles têm, que eles escreveram e que as desenvolveram e que todos nós aplicamos no nosso dia-a-dia. Pontualmente faço algumas referências, mas não faço isso de forma exaustiva. Não me preocupa tanto, não é que não queira credibilizar o conteúdo, se quer sim, mas ele vai ficando credibilizado à medida que tu também, enquanto profissional, tomas destaque e vais evoluindo e és credibilizado também. Exatamente. Por aquilo que tu ensinas e que os teus leitores aplicam e comprovam na prática. Eu tenho sucesso com isto. Se eu tenho sucesso com isto, e foi o Paulo Faustino que me ensinou, ele é um indivíduo credível. Tu não precisas estar recorrentemente a citar fontes, isso é exaustivo, as pessoas perdem-se pelo caminho. E depois, esse aspecto é interessante e é importante, que é, quando se faz demasiada referência bibliográfica ou se tenta cientificar o conteúdo, a pessoa afasta-se. Ou seja, se isto é científico, eu não vou entender nada. Exato, também pode acontecer. É claro que teremos todo tipo de leitores, mas o usuário comum gosta de conteúdo prático, e penso que é aí que nós fazemos um pouco a diferença. Outro dos aspectos que aqui temos para debater é a frequência de atualizações. E este aspecto é na grande maioria dos casos, um mito. Sim. Existe o mito de que é necessário atualizar um blog todos os dias, ou várias vezes ao dia, e isso é errado. É perfeitamente errado. Nenhum blog tem que ser atualizado todos os dias. Tu sabes isso melhor do que ninguém. Sim, eu sou um exemplo prático que não cumpro um padrão concreto. Não é? Tento seguir um programa de postar 3 vezes por semana, à segunda, quarta e sexta, mas pontualmente isso pode não acontecer. Pode não acontecer, e os resultados não sofrem grandes alterações. Porque, Paulo, um blog que esteja bem instituído, bem suportado e tenha uma variedade de estratégias
tu usualmente utilizas, não só, portanto, postar conteúdo, não é? Há muitas outras, e nós já falámos Sim, em outros Facebook Marketing, exatamente, em outros episódios, não é? Portanto, o blog não está sustentado apenas pela frequência de postagens, não é? Está suportado por muitas outras estratégias. Exatamente. E quando tu não postas diariamente, podes utilizar uma série de outras estratégias, podes alavancar conteúdos antigos, podes fazer... Exatamente, e o uma série blog de vai outras continuar a estar ativo e as pessoas também vão continuar portanto, a perceber que há outras coisas para E há aqui um aspecto importante que está relacionado precisamente com um dos pontos que nós já falámos, que tem a ver com o excesso de informação. Ou seja, quando se atualiza um blog todos os dias, o desgaste é muito maior. A criatividade desaparece com mais facilidade, a quantidade de conteúdos e ideias desaparecem com mais facilidade. Ou seja, e existe aqui outro aspecto que eu já falei também com o Luciano, que é o aspecto de consumo de conteúdo. Ou seja, quando nós damos espaço ao leitor para ele consumir o conteúdo, aplicá-lo na prática, etc., os conteúdos recebem mais comentários, recebem mais tweets, mais likes, etc. Ou seja, o utilizador tem tempo de pôr aquilo em prática. Se nós lhes estamos a dar informação todos os dias, pimba, 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 não vai dar para consumir a informação. Esse é um aspecto que eu penso muitas vezes, não é? Porque há determinado tipo de conteúdos que são bastante sólidos e requerem alguma exigência por parte do leitor. Se isto é são blogs educacionais, as pessoas querem aprender, têm que se dedicar um pouco àquilo que nós transmitimos, às dicas que nós damos, não é? E têm que as aplicar na prática. Não dá para aprender sem estudar. Exatamente. E é preciso refletir, é preciso aplicar. Se nós bombardeamos constantemente as pessoas, todos os dias, com muito conteúdo, para já os leitores que recebem os conteúdos nos seus e-mails, nas suas caixas de correio eletrónico, vão ficar saturados. Não é? E não têm tempo, mais um conteúdo. Sim, e há conteúdos que até, e nós já passámos por isso, há conteúdos que são bons e acabam por não escalar tão bem e nós acabamos também por ficar frustrados por isso. Este conteúdo estava tão bom, investi aqui 3 ou 4 horas a produzir isto e afinal o conteúdo não teve a repercussão que eu estava à espera. Exatamente. E isso muitas vezes acontece porque nós estamos a bombardear o usuário com informação e ele não tem tempo. Pode acontecer, e é assim, também temos que perceber o oposto, que é, se eu habituo os meus leitores a bons conteúdos, se eles gostam e são seguidores acérrimos daquilo que tu escreves, se tu estás 4 ou 5 dias sem escrever, a próxima vez que lhes surgir alguma coisa na caixa de correio vindo da tua escola, eles estão muito motivados para ler. Exatamente. Que novidade é que vem aí? Porquê? Porque descansaram, deram um repouso suficiente, não é? E estão outra vez com a ambição de voltar a ler algo que escrevas. E isso é muito bom mesmo. Um aspecto que, no entanto, é importante é ter um esquema de atualização. Ou seja, não é numa semana publicamos um artigo, na semana a seguir publicamos 4, depois na outra publicamos 2. Ou seja, tem que haver pelo menos uma coerência na atualização. Ou seja, você decide se quer atualizar segunda, quarta e sexta e mantém-se fiel a esse princípio, havendo, logicamente, alguma flexibilidade para falhar em determinados momentos. No entanto, convém haver um calendário editorial para que o usuário também saiba com o que é que conta. Caso contrário, ele não sabe se deve visitar, se não deve visitar, se hoje houve conteúdo novo, se não houve. Isso não é bom nem para quem escreve, nem para quem consome a informação. É necessário haver o chamado schedule, ter um calendário editorial e seguir mais ou menos à risca isso, porque também é uma forma de nós nos pressionarmos saudavelmente. Mas, Paulo, isso é uma estratégia que funciona muito bem dentro deste modelo de continuidade e de progressão e de continuação e de formar algo a uma grande escala, que é o seguinte, que é fidelizar leitores e que nos acompanhem ao longo do tempo. Porque se nós quiséssemos apenas produzir conteúdos para sermos apanhados no Google e depois termos cada vez mais pessoas, não é que essa não seja uma estratégia, é uma estratégia também, mas não é a estratégia principal, porque se fosse a estratégia principal,
então nós reduziríamos portanto, o tamanho do conteúdo e a qualidade iríamos postar mais vezes. Era fácil postarmos todos os dias, até 2 vezes por dia. Sim, porque sim. Normalmente eu já fiz isso. Normalmente os nossos conteúdos são elaborados, não digo que serão muito extensos, mas são elaborados. Sim, sim. Alguns têm 2, 3 mil palavras, portanto são conteúdos já... Alguns 5, 7 mil. também já aconteceu, não é? Fazer grandes, mesmo verdadeiros tutoriais, não é? Que é uma vantagem, ou pode ser uma vantagem. Sim, são os chamados artigos pilar. Sim, são os pilares que suportam. São aqueles artigos em que normalmente tu ligas palavras-chave de grande peso, não é? Em que depois também vais citar esses artigos noutros artigos que tu escreves. E não é só isso, é a questão de não queimar os conceitos. Ou seja, quando se vai falar sobre um tema onde é necessário ter sumo e conteúdo, não se vai escrever um texto de 500 palavras e matar aquele título, matar aquela oportunidade de marcar a diferença. Claro, e depois podes correr o risco de, se utilizas um título bombástico sobre um assunto que prende a atenção das pessoas e as pessoas chegam lá para ler e têm 500 palavras e percebem, isto é uma fraude, tu vais ficar queimado. Exatamente. E o retorno é negativo. Outro aspecto, os tipos de conteúdos que funcionam bem e os tipos de conteúdos que não funcionam tão bem. Eu penso que aqui existem alguns standards. Praticamente, dependendo da forma como o autor escreve, todos os conteúdos têm tendência para correr bem. Sim. Isso é ponto assente. No entanto, existem alguns tipos de conteúdos que se destacam, como por exemplo os tops, listas, por exemplo, 29 formas de mudar a sua vida, o top 50 dos carros mais caros do mundo, porque as pessoas gostam dessa informação. Sim. É uma forma de, por norma, o leitor vê aquilo como uma síntese. Para além de às vezes ser extenso, está compactado. Está compactado. A informação está compactada. É um top. É um contrassenso, não é? Mas a verdade é essa, não é? Os tópicos às vezes podem ser extensos, mas a informação está compactada e a pessoa... Sim, porque são só 50, não são 200, nem são 150. Exatamente. Os tops funcionam bem, listas funcionam bem. Os numéricos em artigos funcionam bem. No entanto, não devem ser usados com muita regularidade. Caso contrário, perdem o efeito que têm. Se eu todos os dias vou a um blog e ele todos os dias tem 10 coisas para não sei quê, amanhã tem 20 coisas para não sei quanto, chega-se a uma altura que banaliza-se o conceito. Exato. E ele deixa de ter o efeito. Tudo o que é demasiado sensacionalista também cansa demasiado o leitor. Exatamente. Quando a estimulação é exagerada, a pessoa também fica num estado de exausto, quem lê, não é? Portanto temos que depois voltar a reduzir esse nível de estimulação. É bom para dar algum impulso para aqueles leitores um bocadinho mais resistentes aos títulos voltarem ao nosso blog, não é? E depois, é claro, que promovemos a leitura de outros assuntos interessantes que eles não teriam lido se não tivéssemos feito ali portanto, um título um pouco mais sensacionalista, não é? Portanto, estas estratégias funcionam. Há mais algumas que funcionam bem, como por exemplo os tutoriais passo a passo, em que nós guiamos o utilizador desde o processo até ao fim. São conteúdos que funcionam bem. Tu não passas tanto por aí, mas tanto eu como o Diogo da Escola Criatividade, da Escola WordPress, etc., passamos um pouco por esse tipo de conteúdo, porque são conteúdos que resolvem problemas. A pessoa tem um problema, quer aprender como é que se faz determinada coisa e segue passo a passo todo o processo. Eu pontualmente também faço isso, não com o título por vezes de tutorial, mas mesmo dentro dos conteúdos, para explicar portanto, uma determinada técnica, uma determinada estratégia de implementação de algo, também utilizo muito esse... O passo a passo, os passos que se devem dar. Tu recentemente até fizeste um artigo com isso, com vários passos. Sim. Ao nível de conteúdo, existem ainda mais algumas estratégias interessantes. As videoaulas integradas dentro de um post são uma forma de não só gerar visualizações para o vídeo, como também reter o usuário por mais tempo no blog e instituir um conceito um pouco mais prático e mais pessoal de eu estou a falar para você
e nós estamos a estabelecer uma ligação mais próxima. Exato, mas deixa-me dizer-te uma coisa, Paulo. As videoaulas, eu penso que nós fazemos aquilo que percebemos pela experiência que surtia mais efeito, que é o conteúdo escrito não pode repetir à letra aquilo que a pessoa disse no vídeo, não é? Na construção do vídeo. Deve ser complementar. Exatamente. Deve pegar nos tópicos que foram abordados, mas depois expor a informação de uma outra forma, com um pouco mais de informação e eventualmente um pouco mais elaborada, de forma a que o conteúdo escrito esteja legível e esteja apetecível, não é? No fundo. Sim, até porque se replicarmos a 100% as informações do vídeo, vamos cair no erro de dar menor destaque ao vídeo ou menor destaque ao conteúdo, porque são as duas coisas a mesma coisa e o usuário vai optar por uma delas. Portanto, ou ver o vídeo ou ler o conteúdo. E penso que isso não faz muito sentido, ou eventualmente também fazer um vídeo e colocar dentro de um post, mas depois esse post tem ou só tópicos ou pouco conteúdo. Recomendação de outros artigos, por exemplo. No vídeo falas, por exemplo, sobre como lidar com a depressão e depois colocas meia dúzia de artigos que tu já escreveste e que são bons guias complementares àquela informação. Isso funciona bem e é uma boa estratégia. Depois temos a análise ao impacto do conteúdo. A análise ao impacto do conteúdo, ou seja, como é que nós medimos o impacto que o conteúdo teve no usuário, na internet, nas redes sociais, etc. Eu iria começar precisamente pelo Google Analytics, que é uma ferramenta que a melhor ferramenta que existe para análise métrica e para perceber o comportamento do usuário. O que é que tu consideras ser mais importante ou que tipo de análise é que tu fazes que depois te ajuda a trabalhar o teu conteúdo? Eu tento perceber sempre qual é o impacto ou o maior impacto dos artigos ou dos melhores artigos que eu tenho e se essa tendência se verifica, qual é que é a tendência que os leitores têm, não é? E tu consegues perceber isso através do número de visualizações desses artigos, não é? Depois tens que fazer um match, tens que fazer um cruzamento entre a visualização desses artigos, os títulos desses artigos que estão a ter maior retorno e as palavras-chave que lhes estão associadas. Exatamente. Pronto. E eventualmente depois também podes desmultiplicar essas palavras-chave, não é? Sim, variações de palavras-chave para que haja uma maior abrangência, não é? De canalizar mais portanto, procuras por associações de palavras-chave para aqueles artigos. E isso é extremamente importante, porque um artigo muito forte pode destacar drasticamente um blog. Apenas um artigo. Sim. Um bom artigo bem posicionado numa palavra-chave que tenha muito tráfego é o suficiente para escalar o blog. Ao nível do Google Analytics, a análise de palavra-chave é importante. Hoje em dia temos que lidar, infelizmente, com o Not Provided, que é uma das métricas que está constantemente lá no topo e que nós não conseguimos depois esmiuçar e perceber o que é aquilo concretamente. No entanto, outro aspecto que é importante é também a taxa de rejeição dos artigos. Ou seja, se o artigo teve uma taxa de rejeição elevada, se ele, por exemplo, nos últimos 30 dias tem uma taxa de rejeição muito grande, significa que o artigo ou não é atrativo, ou não está bem estruturado, ou que é necessário reformular, linkar para outros artigos, tornar um artigo um pouco mais atrativo para que o usuário que o visite acabe por visitar outros conteúdos ou continuar no blog em vez de sair imediatamente. Sim, Paulo, aquilo que, por exemplo, algumas estratégias que eu adoto na Escola de Psicologia é escrever temas que sejam idênticos também a outros artigos que já escritos, mas que possam dar uma sequência, uma continuidade ou que possam complementar aquilo que já escreveste, até porque a informação está sempre a sair. Exatamente. Há novos dados e novos elementos sempre que nós podemos estudar e podemos elaborar, não é? E aí então, nesse artigo que possa estar a ter uma taxa de rejeição mais elevada, portanto, que não está a indexar devidamente, ou pelo menos está a ter uma rejeição por parte de quem entra, não é? No blog, podemos tentar fazer um artigo
dentro da mesma área, não é? E linkar para esse reforçá-lo um pouco e provavelmente a taxa de rejeição pode descer. Não é? Sim, sim, sim. Outro dos aspectos que é importante é medir também o tráfego social, perceber se o artigo acabou por direcionar um conjunto de utilizadores e se esses utilizadores gostam ou não do artigo, se a taxa de rejeição é alta, qual é que é o tempo que eles passam no blog a consumir a informação. Uma das coisas que eu realmente fico muito admirado e também dou bastante importância é exatamente isso, que é ao tempo de leitura dos artigos. Portanto, se há um artigo que tem em média 7 ou 8 minutos de leitura, inevitavelmente quem lê está a gostar, está interessado e está a assimilar a informação. E isso para nós, que somos escolas, pretendemos transmitir informação e que as pessoas aprendam, o tempo de leitura é extremamente importante. Não é? Se temos um artigo que até foi muito partilhado, mas depois tem um tempo de leitura de 1 minuto, algo está a acontecer. Ninguém vai ler nada de interessante num minuto, não é? Uma outra situação e um outro feedback que é extremamente importante são as partilhas no Facebook, sim. Portanto, agora também no Google+, ou no Twitter, não é? Portanto, nós também conseguimos perceber, não é, a receptividade por parte dos leitores e depois não só dos nossos leitores, não é, mas dos amigos dos nossos leitores, portanto, daquela rede. Se a informação chega a novas pessoas, se as novas pessoas também compartilham, se elas curtem a página, toda a rede basicamente é um emaranhado. Quer queiramos, quer não, esse é um feedback extremamente importante. Se eu tenho um artigo que tem 500 partilhas no Facebook e outro que tem 50, eu tenho que perceber que a qualidade será diferente, ou pelo menos poderá não ser a qualidade do artigo, mas a aceitação. São coisas diferentes. Exatamente. São coisas diferentes, não é? Exatamente. Porque é que as pessoas estão sensibilizadas para ler. E isto é importante percebermos isso. Outro aspecto é o uso da Google Keyword Tool, que é uma ferramenta da qual já falámos também na Escola de Dinheiro e que serve basicamente para medir palavras-chave ao nível de pesquisas no Google, e este aspecto é necessário deixar logicamente uma ressalva, que é usar ferramentas deste género para perceber quais é que são as palavras que têm mais volume, quais é que são as palavras que têm menos volume, é importante. No entanto, você não deverá levar à risca este tipo de estratégia sob pena de escrever como se fosse um robô. E vai ser penalizado, certamente. Não é? Sob pena de escrever como um robô. Este tipo de ferramentas, a Google Keyword Tool é uma ferramenta gratuita, serve essencialmente para ter ideias. Ou seja, nós vamos fazer uma pesquisa e percebemos, por exemplo, que existe uma determinada palavra-chave que tem bom volume, que nós não temos conteúdo ou que já temos algum conteúdo naquela área, mas podemos aproveitar aquela palavra-chave para criar um título um pouco mais extenso, pessoal, que inclua aquelas palavras, seja uma, seja duas, e não propriamente produzir textos do tipo camisetas do São Paulo, camisetas do Fluminense. Quando se torna as coisas demasiado robóticas, não só o usuário não gosta, como o Google interpreta. Pois isso é muito inespecífico e demasiado orientado para as keywords, não é? Para as palavras-chave. No entanto, ao nível de produção de conteúdo, é uma ferramenta importante, é uma ferramenta que serve para ter ideias para novos artigos. Ao nível das ideias para novos artigos, eu queria ainda deixar aqui uma outra ideia que também já falei na Escola de Dinheiro, que tem a ver com as recomendações do Google. Ou seja, quando a gente começa a escrever no Google, ele vai fazendo recomendações por aí abaixo, o Instant Search, a gente escreve como e ele dá logo como passar a ferro, como lavar a roupa, ele dá uma série de sugestões. E à medida que vamos escrevendo algumas ideias, ele vai dando sugestões. Aquelas sugestões que estão ali são pesquisas populares no Google. Ou seja, as pessoas pesquisam efetivamente por aquilo. E essas recomendações são boas para ter ideias para artigos. Ou seja, se eu quero escrever um artigo sobre programas de afiliados ou ganhar dinheiro na internet, eu faço uma pequena pesquisa, vou fazendo e vou estando atento ao que se vai passando e o que é que o Google vai recomendando, para perceber o que é que os usuários pesquisam mais e então oferecer-lhes conteúdo orientado para aquela solução.
Pronto. E não podemos nunca esquecer é que independentemente de... Estamos a escrever para humanos. Pronto, e independentemente do título estar muito adequado aos motores de busca, e que inevitavelmente aumentamos drasticamente as possibilidades das pessoas procurarem aquele artigo, então aumenta ainda mais a nossa responsabilidade sobre a qualidade do conteúdo. Sim, o conteúdo... Porque senão podemos queimar-nos mais. O conteúdo tem que estar ao nível do título, ao nível do desejo que o usuário tem de consumir aquela Mas, informação. Paulo, deixa-me fazer uma ressalva. Se tu és um expert em idealizar títulos, em procurar as palavras-chave ideais, consegues então depois criar um texto com muitas palavras-chave âncora que estão muito bem posicionadas e que esse título é muito procurado pelos leitores, mas depois não colocas um conteúdo à altura, vai ser, como se costuma dizer, pior emenda que o soneto. Vais ter um retorno extremamente baixo e sim, coloca em causa exatamente. a qualidade do blog. Não é? Sim, e hoje em dia, com as constantes atualizações ao algoritmo do Google, esse tipo de estratégia já é mais complicado. O robotizar conteúdos, o tirar partido dos títulos e depois o conteúdo não acompanha o título, não existe engajamento com os usuários, eles não vão partilhar, eles não vão curtir, eles não vão comentar, e o Google consegue analisar todos esses fatores, e os social factors são hoje muito importantes, e se não houver engajamento com o conteúdo, o Google vai interpretar como sendo um conteúdo que não tem qualidade. Exatamente. E, Paulo, um fenómeno que eu começo a perceber-me que estamos num ponto de viragem da internet e dos conteúdos e da construção de blogs, não é? Que é o facto de haver muita acessibilidade à criação de um blog, haver muita acessibilidade à criação de conteúdos pela divulgação constante de informação, portanto, mas também existe o reverso da medalha, é que o leitor também está saturado. Ou seja, vivemos na era do excesso de informação. Pronto. Se nós não conseguirmos implementar a diferença, vamos ser mais um dentro da rede enorme de blogs. É necessário ser diferenciador. É necessário ser diferenciador e isso penso que seja um aspecto que toda a gente tem em consideração, porque se for para fazer mais do mesmo, se for para fazer algo que já existe, pronto. É aquela questão de eu leio o blog A e tu vais criar o blog B, que é idêntico ao A. E eu vou-te perguntar, ok, mas porquê é que eu vou desistir de ler o blog A, que eu leio há 2 ou 3 anos, para ir para o teu blog? Para ler mais do mesmo, ou eventualmente até com se não existir um fator diferenciador, e caso tu não consigas explicar-me a mim qual é que é o fator diferenciador, eu não vou sair dali. Claro. Eu não vou sair dali. Isto faz lembrar um pouco aquela guerra da Coca-Cola e da Pepsi. Quem gosta de Coca-Cola gosta de Coca-Cola e não bebe Pepsi. Porque não existe um fator diferenciador. Se existir um fator diferenciador, as pessoas talvez mudem. Talvez. Mesmo assim, havendo diferenciação, elas poderão não mudar por estarem ligadas à marca. À marca, ao conceito, ao conteúdo. Mais uma vez aqui, nós temos que ter muito presente qual é que é o objetivo. O que é que nós queremos passar para o outro lado, não é? E o que é que onde é que nós realmente pretendemos chegar. Se não temos essa noção, pelo caminho vamos andar a fazer constantemente cópias de A, B, C e D e não conseguimos constituir uma identidade do nosso blog. Portanto, o nosso blog, ou os blogs, ou o seu blog, tem que ter uma identidade. Ele pode ser idêntico a muitos outros, mas tem que ter uma marca pessoal que diga qualquer coisa, que o diferencie e que faça com que as pessoas leiam o seu blog e não o dos outros. Basicamente tem que ser único e tem que ter um toque pessoal, logicamente. Tem que haver um toque pessoal e isso percebe-se pelo conteúdo, a forma de escrever. Claro. Isso é que faz com que um blog seja único. Logicamente, nenhum de nós vai inventar a roda. No entanto, nós podemos ser diferenciadores, podemos ter o nosso toque pessoal, podemos ter a nossa marca, a nossa identidade e destacar-nos precisamente pela diferenciação, não inventando a roda, porque a roda já foi inventada e eu não vou explicar aos meus leitores como é que se inventa a roda. No entanto, nós podemos transmitir coisas complexas de uma forma prática e acessível. Sim, sem dúvida.
Por fim, ao nível da medição, temos ainda a medição direta, ou seja, o comportamento do nosso usuário, do nosso leitor, dentro do nosso blog. E-mails, comentários, as partilhas sociais que já falámos, que são aspectos que ajudam-nos a compreender se um determinado conteúdo tem ou não bom resultado. Esse é o filtro mais fiável, que é o filtro direto. São os nossos leitores. Pronto, são os nossos leitores, a sensibilidade deles, os seus testemunhos, que no fundo também depois reforçam ou não portanto, a direção para a qual nós estamos a encaminhar portanto, os conteúdos e o blog. Não é? Vamos ter um feedback constante do que as pessoas andam à procura e daquilo que lhes serviu. Basicamente tem a ver com isto, o que é que lhes serviu, não é? O que é que elas testaram e que nos trouxeram de retorno, dizer que funcionou, que aplicaram e que ficaram satisfeitas. Isto é extremamente importante, até porque facilmente depois começamos a criar uma forma muito própria de perceber o que é que funciona, não é? O que é que as pessoas realmente estão... O que é que elas querem. Muito à espera. O que é que elas querem. Sem dúvida. Bem, Miguel, termina aqui o nosso 10º episódio da primeira temporada das Escolas TV. Não deixes, obviamente, de nos visitar em www.escolasplus.com e conforme estivemos aqui a falar, visitar os nossos perfis sociais. Subscreva os nossos vídeos no YouTube, em youtube.com/escolastv e siga-nos também no Twitter, em twitter.com/escolasplus e já agora, caso tenha conta no Facebook, poderá juntar-se à nossa comunidade em facebook.com/escolasplus. Não se esqueça que para a semana temos um novo episódio. Este foi o nosso 10º episódio da primeira temporada. Contamos consigo na próxima semana. Obrigado. Adeus e até para a semana.